Deixa eu só orar aqui para a gente iniciar, meus queridos. Boa noite para vocês, então. Luiz, só me confirme, só vamos ter essa aula e a próxima, é isso, meu querido? Correto. Então, dia 29 férias, a partir do dia 29, férias aí para vocês do ITG, aí só em agosto, tá? Essa aqui é a nossa quinta aula, então terça-feira que vem é a sexta aula, metade do curso, olha aí. Vai faltar só 6 aulas em agosto para terminar esse curso aí, tá bom? Meus queridos, vamos orar nesse momento, depois eu já passo aqui para o nosso professor dessa noite, tá bom? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela noite, obrigado pelos meus irmãos, pela proteção que o Senhor tem dado a cada um, o Senhor tem cuidado da família de cada um. Queremos adorar realmente o Senhor por isto, Pai, nesse tempo de pandemia, tempo de tristeza para algumas famílias, Senhor, mas sabemos que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Abençoa, Senhor, esse tempo que vamos ter aqui com o pastor Luiz, que o Senhor nos ajude a não ficarmos, Senhor, cansados. Eu sei que as tarefas do dia, aquilo que fizemos, ó Pai, podem realmente nos deixar aí cansados, ó Deus, mas que o Senhor esteja conosco. Abençoa também o pastor Luizinho, que vai transmitir a tua palavra para cada um de nós. Oramos, ó Pai, agradecidos no nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, muito bem, muito bem, muito bom. Bom tê-los aqui conosco. E hoje é a nossa quinta aula, né? Nós estamos assim, muito animados para compartilhar com vocês a nossa quinta aula. E já de pronto, eu gostaria de deixar uma tarefa para os amados. Tarefa da semana. Não é escrito, não é assistir filme, não é nada escrito. A tarefa é: faça um serviço para alguém como fruto da sua adoração. Porque hoje nós vamos falar sobre fruto de intimidade com Deus. E eu estava pensando, como fruto de intimidade com Deus, faça um trabalho para alguém. Seja ele limpar o quintal de alguém, roçar o quintal de alguém, varrer a casa para alguém, ajudar na louça. Faça alguma coisa para alguém. Principalmente, pode ser para alguém da igreja, mas principalmente para quem ainda não conhece o Senhor. E veja como essa pessoa vai... Na verdade, essa pessoa não. Como você vai se sentir. Eu quero compartilhar o que aconteceu comigo. Tem acontecido, na verdade, Deus tem me dado muitas oportunidades. Muitas e muitas e muitas. Domingo nós tivemos a nossa assembleia extraordinária, podemos dizer assim. E o primeiro relatório foi o meu. E eu estava falando para a igreja justamente as oportunidades que Deus tem me proporcionado aqui na nossa comunidade. De poder servir essa comunidade. E servir a igreja e servir aos outros. E assim, Deus tem me tocado muito, tem me incentivado muito a servir, fazer serviços. Porque nós estamos também falando sobre sobre a igreja, na escola bíblica dominical. Esse é o nosso assunto. E nós estamos falando de da essência da igreja. O que é a igreja? Como a igreja funciona? E quais são as implicações para o funcionamento da igreja? E assim tem sido de muita valia para nossas vidas, principalmente para a minha. Deus tem me desafiado demais a viver a igreja. Mas para viver nós precisamos conhecê-la.
E eu creio que vocês, desse módulo aqui, provavelmente depois desse, que eu irei dar para vocês, vai ser a questão de vivendo a igreja, o corpo de Cristo. E eu tenho me maravilhado demais com essa questão da igreja. Uma das coisas que mais me abre assim, os meus olhos é a convivência da igreja. E eu tenho falado para os irmãos aqui que o que define a igreja não são programações, não é o prédio bonito, não são os bancos lustrosos, nada disso. Mas a igreja, o que define a igreja são os relacionamentos. E isso é importante porque nós precisamos experimentar a cada dia o que é, de fato, viver a igreja. E eu gostaria que vocês pudessem fazer essa tarefa e vocês compartilhassem da oportunidade que Deus deu a vocês de fazer alguma coisa para alguém nessa semana. E para a semana vocês vão compartilhar comigo o que foi que vocês fizeram. Tá bom? Não escrito, mas a experiência de vocês, tá bom? E hoje nós vamos falar aqui na página de número 21, o fruto da intimidade com Deus. Uma avaliação da realidade de Cristo nas nossas vidas. Está aí na sua vida, mas eu vou colocar nossas vidas. Porque também eu estou inserido nesse contexto. Vamos avaliar nossas vidas hoje à luz das Escrituras para ver se realmente Deus transformou e entrou nas nossas vidas. Nós já oramos, né? E vamos ler aqui a parte de cima, aqui da página de número 21. Uma vez que nos tornamos novas criaturas em Cristo, ou seja, Deus nos tornou, né? Foi Deus quem fez esse processo, que está fazendo, fez e ainda continua a fazer isso na nossa vida. Nós nos tornamos, mas Ele nos tornou novas criaturas, de acordo com 2 Coríntios 5,17, né? É impossível voltarmos a ser o que éramos antes. É bom pensar nisso, meus irmãos, que nós não somos mais as mesmas pessoas. Eu não sou mais o Luiz do passado. Eu não sou o Luizinho de 30 anos atrás, 40 anos atrás. Deus transformou a minha vida. Hoje, eu tive a oportunidade, mais uma vez, de sair vendendo meus chopes aqui na grande Icoraci, e cheguei lá na frente, em um ponto de táxi, mototáxi, e eu estava falando para eles do primeiro milagre que aconteceu. Eu pedi licença a eles e perguntei se eles queriam ouvir algo do primeiro milagre de Jesus. E um se interessou, e eu comecei falando. E eles começaram a sair para suas corridas, né? E ficou um chamado Carlos, orem por ele, meu xará. E eu comecei a falar, ele começou a se interessar pelo primeiro milagre de Jesus. E ele falou, olha, eu não sei o primeiro, meu filho, não sei, meu amigo, o primeiro. Eu disse, eu vou compartilhar com o senhor deixa? Não, pode falar. E foi um tempo maravilhoso, porque eu falei para ele de transformação. Deus transformou a água em vinho, e eu apliquei isso para nossas vidas hoje. Como Deus transformou nossas vidas. Então, a transformação de Deus fez com que nós tivéssemos a oportunidade de podermos refletir o caráter dele, através da intimidade com ele. E jamais, é impossível que nós voltemos a ser o que éramos antes. Pois, se somos filhos de Deus e fazemos parte da família de Deus, estaremos nessa condição para sempre. Para sempre nós estamos nessa posição. E dela, jamais poderemos sair dessa condição e dessa posição. O novo nascimento não é algo que muda. Ele é permanente nas nossas vidas. Deus vai moldando a cada dia, forjando a cada dia o nosso caráter. E nós jamais poderemos ser as mesmas pessoas.
Eu gosto muito lá de Efésios, eu falei domingo sobre as metáforas, né, da igreja, e na verdade nós podemos ver nas escrituras 7 metáforas da igreja, e uma delas que eu acho muito interessante, falei domingo, é com relação à família, né? Nós somos da família de Deus, lá como diz lá Efésios 2:19. E nós não podemos mudar. A nossa família é de sangue, nós não podemos mudar, sair dela. E da mesma sorte, nós não podemos mais mudar da família de Deus. Não podemos. Isso é permanente. O novo nascimento também, lá de João 3, que aconteceu na vida de Nicodemos e acontece nas nossas vidas, ele não é algo que muda. Não tem esse negócio de dizer que eu vou aceitar hoje e amanhã eu tenho que aceitar de novo, entrar na igreja hoje, eu vou ter que entrar depois de novo. Não, isso é permanente. Quando Jesus transforma nossas vidas, muda o nosso coração, muda o nosso caráter, isso não podemos mudar de forma alguma. Ele vai moldando a gente, transformando a gente, dia após dia. Mesmo assim, é importante examinarmos, né, as nossas vidas. É importante examinar. E eu gosto de um versículo para fazer paralelo com a questão do exame, autoexame, lá de 2 Coríntios, capítulo 13, e o versículo 5, que diz o seguinte: examinai-vos a vós mesmos. Então, Paulo, ele nos estimula, ele nos incentiva a nos examinarmos, se realmente nós estamos na fé. E ele usa uma palavra bem interessante, se não é que já estáis reprovados. Irmãos, a reprovação aliás, melhor dizendo, a nossa intimidade com Deus, é importante que nós nos examinemos a cada dia e fazemos o autoexame da nossa vida para saber se realmente nós conhecemos Jesus, se transformou nossas vidas. Se as nossas conversas ainda são as mesmas, ou ela mudou. Paulo diz em Efésios, e também eu sempre tenho pensado nisso, que da nossa boca não é para sair nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que seja boa para a edificação, e assim transmitamos graça àquelas pessoas que nos ouvem. Então a pergunta é, como é que as pessoas têm visto, ouvido de nós, e visto a nossa vida? Porque, na verdade, irmãos, nós estamos aqui refletindo o caráter de Deus, isso vai tocar na vida das pessoas. E eu tenho compartilhado que muitas das vezes a gente só sabe e a gente só fala sobre isso. Mas o nosso viver, por isso que a gente falou do comportamento na aula passada. Como é o nosso comportamento? E o que vai mais tocar na vida das pessoas não é aquilo que eu falo, mas aquilo que eu experimento. Como diz lá no 2º bis, a palavra convence, né? Mas o exemplo arrasta. Então, pessoas vão chegar a conhecer Jesus pela nossa vida e quererem um relacionamento com Deus através das nossas atitudes. E Paulo diz, né, para examinar. Se examinem. E isso é um imperativo nas nossas vidas. Ele manda, é uma ordem. Examinem vocês a cada dia, para saber se realmente vocês têm certeza de que realmente vocês entraram em um relacionamento com Deus. E não apenas fazemos uma decisão emocional ou intelectual. Isso é muito importante. Muitas pessoas estão enganadas, apenas seguindo regras, normas, dogmas, né? E elas continuam a viver uma vida normal. E eu tenho falado muito sobre isso com relação à igreja, pensando em nós, em cada um de nós. Como as pessoas da nossa comunidade, elas estão vendo. Será que estão vendo Cristo nas nossas vidas? Eu falei para um cidadão hoje, eu falei para ele da questão de, agora que nós conhecemos Jesus, Deus nos tornou pessoas novas e boas. Aí ele disse, não tem pessoas boas. Aí eu pensei em Romanos, capítulo 3, né? Versículo 9, 10 e 11, onde ele diz que não há
quem busca a Deus, não há quem faça o bem, não há um sequer. Só que se nós formos olhar para o capítulo 3, ele não está falando para nós que conhecemos Jesus. Ele não está falando de pessoas que têm intimidade com Deus. Paulo está falando para pessoas que vivem e querem viver uma vida vivendo na sua própria carne, querendo experimentar uma vida com Deus na sua própria força. E ele diz que não tem como a pessoa chegar a conhecer Jesus, a ter intimidade com Jesus dessa forma. Mas agora, no versículo 21, ou versículo 20, acho que o 21 de Romanos capítulo 13, diz mais agora. Agora, ele está falando de uma pessoa que realmente nasceu de novo, que tem intimidade com Deus, que tem uma experiência íntima com Deus. Agora não, agora algo mudou. E agora nós passamos de pessoas que não tínhamos nenhum compromisso, nenhuma vida com Deus, estávamos mortos, mas agora ele nos aproximou e podemos ter essa comunhão genuína com ele. Mas muitas pessoas estão enganadas, só porque tomaram uma decisão, só porque levantaram a mão, só porque dão um dízimo, só porque vão todas as quarta-feira orar, só porque vão todo domingo à escola bíblica ou dominical, só porque vão todos os domingos, não falta uma celebração, acham que já estão bem com Deus. Mas é para nós fazermos um autoexame na nossa vida, se realmente já conhecemos Jesus. E o que vai mostrar, qual é o parâmetro para isso? Os parâmetros, meus irmãos, é a nossa vida, como nós nos comportamos e nos portamos aqui nesse mundo. Eu gosto muito disso, porque se eu não reflito a glória de Deus, e as pessoas não veem isso na minha vida, eu devo pensar muito na minha salvação. Porque quando Jesus voltar, isso é bom que se diga também. E eu quero dizer aqui para vocês, para cada um de nós, se Jesus voltar e nos encontrar dessa forma, apenas seguindo regras e normas, infelizmente, vou colocar dessa forma, porque eu também estou inserido nesse contexto, se estaremos dessa forma e vivemos desse jeito, iremos ficar sofrendo na grande tribulação. E depois da grande tribulação, a porta da graça fechará para nós. Vai abrir para os gentios. Aliás, para os judeus, perdão. Fecha para os gentios e abre-se para os judeus. E muita gente vai ficar chorando. Muitos que estão hoje dentro de um sistema religioso, ou seja, dentro da igreja, como o povo fala. Isso é muito forte para nós, mas é a realidade. Então, a experiência de cada pessoa é diferente quando entra num relacionamento com Cristo. Alguns relatam mudanças radicais e sentem o perdão e a presença de Deus. Outros não. Mas, como uma pessoa... É uma boa pergunta essa aqui, viu? Como uma pessoa pode saber se de fato Cristo entrou na sua vida? Nós podemos, de pronto, responder a isso? Sim, podemos. Como nós podemos identificar alguém que realmente entregou sua vida a Jesus e, de fato, Jesus entrou na sua vida? É muito simples a resposta, mas muito impactante isso. A ação de uma pessoa dessa, sabe qual seria? Transformação, mudança de vida. E eu nem falei, mas eu vou falar para vocês alguns versículos aqui que eu anotei, para nós pensarmos. Lá em Mateus, que não está aqui na apostila, tá? Mas eu fiz aqui como paralelo a isso. Mateus capítulo 7, versículo 16 e versículo 20. Jesus está falando dos falsos profetas, dizendo o seguinte: pelos seus frutos os conhecereis. Irmãos, é muito fácil nós identificarmos pessoas apenas religiosas. Muito fácil. Elas brigam, elas falam muito bem da sua religião. Mas pode prestar atenção, elas não falam porque não têm. Elas também não podem falar porque elas não têm. Elas não falam de intimidade com Deus, de como Jesus transformou sua vida. Ela não fala. Pessoa religiosa não fala, que apenas assistem.
Outra coisa que eu não gosto na igreja é assistente. E tem muito. Somente assistente. E pessoas, pode prestar atenção, pessoas que não têm um relacionamento com Deus, ao invés delas contribuírem com a obra, elas são pessoas apenas críticas. Elas criticam os que querem fazer a vontade de Deus. Elas não se envolvem, elas apenas criticam. Mas os verdadeiros adoradores, aqueles que realmente buscam o Senhor, eles se envolvem e eles não criticam ninguém. Eles querem sempre contribuir, ser partícipe na obra do Senhor. Isso é fruto de intimidade com Deus. Mas lá em Mateus, capítulo 7, 16 e versículo 20, Jesus diz que ele conhece, pelos frutos dos falsos profetas, dá para identificar pelas suas obras quem de fato é falso profeta, quem é falso mestre, quem são falsos cristãos dos verdadeiros adoradores. Também, por outro lado, os verdadeiros adoradores também são reconhecidos. Por quê? Eles são reconhecidos pelos frutos que existem na sua vida. Nós podemos fazer um paralelo com isso e ver isso dos falsos com os verdadeiros, lá de Mateus capítulo 5, voltando um pouquinho, versículo 14 a 16, onde diz que essas pessoas que buscam um relacionamento com Deus, eles brilham como a luz. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Assim como é impossível nós não vermos uma cidade que brilha no monte por causa da claridade, da luminosidade, também as nossas vidas aqui nesse mundo não tem como a gente se esconder das pessoas, porque elas vão ver a diferença nas nossas vidas. Eu achei bem interessante que andando aqui em Coraci, as pessoas falam as suas indecências, né? Estão no grupinho de indecência, aí o chopeiro vai chegando, eles batem um no outro. Ih, rapaz, lá vem o irmão, lá vem o irmão. Para. O irmão chegou. Eles conseguem ter uma noção do respeito por Deus nas nossas vidas. E eu me lembro da história da Rosinha, nunca esqueci. Há muitos anos atrás, talvez uns 15 anos atrás, pregando o evangelho aí na feira, próximo do Ceazão, e o grupo da Rosinha estava assentado. E ela conta, eu não sabia disso, mas outro dia ela falou para mim, Luizinho, uma vez eu estava lá com minhas amigas e você foi vendendo o seu picolé, seu chopp, ofereceu para nós, mas quando você vinha chegando, nós estávamos falando muitas imoralidades, coisas pesadas mesmo do nosso dia a dia. E você se aproximou da gente, a gente nem te viu direito, você se aproximou e nós ficamos muito envergonhados. Nós perguntamos para você, irmão, por que a gente fala isso ainda? Ela disse para mim, você respondeu, a boca fala do que o coração está cheio. Só isso que eu falei. Alguns anos depois, para minha surpresa, encontrei a Rosinha aqui em Coraci, na Quinta Rua, em uma convenção. E ela compartilhou isso que aconteceu, que ela, desde aquele dia, aquele versículo ficou martelando na vida dela. Martelando. E ela pensou, poxa, meu coração está cheio disso. Olha como é meu coração. E ela procurou para Silval e começou a estudar a palavra com Val. E hoje eu conheço a história da Rosinha. E vejo que a Rosinha, eu tive até o privilégio de batizá-la, ela e o Charles, esposo dela. Então, meus irmãos, é interessante como o cristão reflete o caráter de Deus, onde ele passa. Algo diferente vai existir na sua vida. E se nós formos olhar lá em Atos, eu acho que é o versículo 16, né? Não, 11. Capítulo 11 de Atos, versículo 26, que fala que as pessoas estavam confundindo os discípulos, chamando-o de cristinhos, pequenos cristos, ou cristãos. Eu acho muito legal. É um versículo de oração.
meu. Eu digo assim para Deus, Senhor, eu quero que assim como eles chamaram os discípulos de cristãos, hoje eles chamam de irmão para a gente. Aqui muitos me chamam de irmão. Ei, irmão, lá vem o irmão. Porque eu creio que eles fazem a ligação com Cristo, com Deus. E é assim que nós podemos refletir a glória de Deus. É assim que nós podemos viver a nossa vida aqui nesse mundo, refletindo a luz de Deus nas nossas vidas, e vamos ser completamente diferentes. O propósito da primeira carta de João. Qual o propósito da primeira carta de João? O propósito é de examinemos, né? A razão por que esta carta foi escrita. Examinemos para isso. E vermos por que essa carta foi escrita. E aqui, nós podemos ver lá em João 5,13, né? Dizendo o seguinte. 1 João 5,13. Leia e examinemos a razão por que esta carta foi escrita. Estas coisas eu vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então, o primeiro propósito João escreveu sua primeira epístola para que as pessoas tenham a certeza ou segurança. Se você colocou segurança, não está errado, não. Ou certeza de que elas estão, ou de que elas são salvas. Irmãos, isso deve ser uma certeza para a gente. Quem é salvo não tem dúvidas da sua salvação. E aquilo que eu falei, não é só uma certeza baseada em uma decisão. Não é uma certeza ou segurança baseada em um estilo religioso, em uma religiosidade. Porque eu faço parte da igreja tal. Não é isso. A certeza é muito importante nas nossas vidas. Isso que é a segurança. Nós precisamos saber disso, de que realmente Deus entrou nas nossas vidas e transformou a nossa história, transformou a nossa vida. E a vida eterna é esta, João 17,3, né? Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Isso é vida eterna. Vida eterna começa aqui. Nós já temos ela. Nós já a temos, né? Nas nossas vidas. E isso vai mostrar muito claro para as pessoas que estão conosco no nosso dia a dia. Não somente as pessoas da igreja, mas os nossos amigos de trabalho, a nossa esposa, os nossos filhos, como nós os tratamos. Se nós os tratamos com ignorância, com brutalidade, irmãos, isso não reflete a glória de Deus. De manhã eu estava falando com o irmão, amado nosso, eu estava falando para ele de Tiago. Eu tenho pensado muito em Tiago, capítulo 1, versículo 20, também como é o meu versículo de oração, tá? Onde diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. E eu acho bem interessante esse versículo, porque a nossa ira, a nossa indignação, a nossa raiva, os nossos estresses da vida, eles não podem mostrar para nós e nem agradam o coração de Deus. Eles não refletem a glória de Deus. E não vai me contribuir em nada na minha vida espiritual. E nem em nada na vida de outras pessoas que estão ao meu redor. Para que se aborrecer? Para que se estressar? Porque não reflete a glória de Deus. Eu me recordo, alguns anos atrás, em Salinas. O Silvano falou de Salinas. Nós fomos com a igreja para Salinas. Eu acho que 2013, 2014. Por aí assim. E chegando lá em Salinas, um filho de uma das irmãs que foram derrubou o ventilador.
E aquele ventilador quebrou a palheta dele. E eu vi o menino derrubando. E ela olhou para ele. Poxa, mãe, a senhora vai me bater? Ela disse, não, meu filho. Não se preocupe com isso, não. De boa, fica tranquilo. Caiu, meu filho. Não foi porque você quis. Irmãos, aquilo me chamou muita atenção da forma como aquela amada tratou seu filho naquele momento. O ventilador quebrou. E às vezes, quando quebra algo, quando cai algo da nossa mão, quando alguma coisa dá errado, a gente começa a se estressar e se aborrecer. Vai ajudar em quê? Vai contribuir em quê? Vai ajudar em quê no reflexo da glória de Deus? A ira do homem não produz de forma alguma a bondade e a justiça de Deus. Não contribui no nosso relacionamento com Deus. Vai danificar cada vez mais a gente. Mas nós não queremos viver assim. Nós queremos viver pessoas sempre alegres. Aconteceu algo, sempre feliz. Em tudo dai graça. Eu quero experimentar esse versículo lá de 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças. Porque Deus se agrada, essa é a vontade de Deus. Deus fica feliz quando nós em tudo damos graças. Seja pelas coisas boas ou seja pelas coisas ruins. Essa certeza não está baseada numa decisão que você fez. Mesmo que você tenha sido verdadeiramente salvo naquele momento, mas não está baseada na decisão. Não é a decisão que vai refletir o caráter de Deus, não. A minha decisão que vai refletir o caráter de Deus é a salvação de Deus na minha vida. É o novo nascimento que chegou, sem eu tomar uma decisão. Claro que entra uma decisão. É bom que se diga isso. Eu decidi seguir Jesus, mas na verdade não foi a minha decisão que prevalece. Deus fez. Porque eu acho também interessante, lá em Filipenses, né, versículo 2,13, que diz que é Deus que efetua em vós tanto o querer quanto o realizar segundo a sua boa vontade. Então, o querer não foi meu, de seguir Jesus, o querer foi de Deus. Mas veio uma decisão, mas essa decisão que eu tomei, digamos assim, veio do coração de Deus para o meu coração. É bom que se diga isso. A confiança da realidade da sua salvação vem do fruto da sua vida. Desde o momento em que você entrou no relacionamento com Jesus. Então, a confiança da realidade da salvação vem do fruto da sua vida. Desde o momento que você entrou no relacionamento com Jesus. Olha, essa parte aqui é muito interessante. Se sua vida, ou se a minha vida, vou colocar assim, não mudou, ou não está mudando, irmãos, aí é motivo de chorar, de prantear diante de Deus. Você deve voltar e verificar se seu arrependimento e fé foram verdadeiros. Para depois que Jesus voltar a qualquer momento do arrebatamento, pessoas não fiquem chorando aí. Poxa, eu segui tanto, eu passei tanto tempo. Mas, se nós formos olhar também lá em Mateus 7, versículo 21, os que vão ficar chorando, talvez, né, na volta de Jesus. Mas, Senhor, eu não fiz isso no teu nome. Eu não ia para a igreja, Senhor. Eu até pintava a igreja. Eu limpava a igreja. Eu fazia isso na igreja. Eu dava dízimo na igreja. Eu cantava para a igreja. Eu evangelizava. Eu fazia isso, fazia aquilo outro. E eu fiquei de fora, Senhor. Como é que pode? E lá diz, e Jesus vai dizer explicitamente, ou seja, claramente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Nunca vos conheci. Irmãos, essas palavras de Jesus são as palavras muito duras. Mas eu creio que essas palavras ele vai utilizá-las um dia. E para muitas pessoas que estão, infelizmente, junto com a gente. Porque pessoas não querem um compromisso com Deus hoje.
não querem experimentar a vida de Deus e acham que estão, mas simplesmente estão enganadas. Muito, muito triste isso. Muito triste. Eu falo isso com muita tristeza. Mas, infelizmente, é o que nós devemos fazer, pregar. E anunciar e alertar pessoas assim. Se não mudou alguma coisa, precisamos realmente avaliar. Como Paulo diz lá em 2 Coríntios, né, 13:5, que nós já compartilhei com vocês agora há pouco. Quando uma pessoa nasce de novo, pelo poder de Deus, olha só isso, é impossível que esta obra seja desfeita. E eu vou dizer mais, usando Mateus, capítulo 5, que eu citei agora, do versículo 14 a 16, que é impossível essa pessoa que nasceu de novo não brilhar. Assim como é impossível uma cidade que foi edificada no monte não refletir luz. Eu pergunto para a igreja aqui, a pergunta que eu fiz recentemente foi: a igreja existe para quê aqui nesse mundo? Irmãos, pode surgir várias respostas, mas só ações. Ações do que nós já estamos acostumados a fazer. Evangelizar, discipular, pregar o evangelho, cantar. Nada disso, é bom isso, mas não é essa a resposta. A igreja existe aqui, nós estamos aqui enquanto igreja e enquanto cristãos para refletirmos o caráter de Deus. E refletir o caráter de Deus perpassa por todas as áreas das nossas vidas. Seja no nosso casamento. Eu vou perguntar, como a sua esposa lhe vê? Já fiz essa pergunta e refaço. Como os seus filhos lhe veem? Faça isso, pergunte para os seus filhos: meu filho, você vê em mim a atitude de um verdadeiro adorador? Mas não minta para o papai, pelo amor de Deus. Veja, me diga, meu filho. Se você não vê isso, meu filho, é triste isso. Eu sempre faço a pergunta para o meu filho, de 15 anos, para o meu rapaz: meu filho, o que é que você acha da minha vida? Eu tenho refletido o caráter de Deus, meu filho, aqui para vocês? Porque, irmãos, ir para a igreja é muito bom te refletir. É fácil refletir. Porque a igreja não está com a gente no nosso dia a dia. Ela não convive com a gente. Só domingo e quarta. Mas nossa família não. Eles sabem quem de fato nós somos. Se nós somos cristãos genuínos ou se nós somos apenas fingidos ser cristão. Sua posição é segura perante Deus. Luiz. Só vou terminar aqui, meu filho, já vou lhe dar a oportunidade, tá? Sua segurança, sua posição é segura perante Deus. Que ela é a pessoa que nasceu de novo, que tem um relacionamento com Deus. Independentemente dos seus pecados. Agora, isso aqui é muito importante, tá, meus irmãos? Isso não quer dizer que nós não falhemos, que nós não pecamos. Eu falho, eu peco. E é importante também dizer que as pessoas também elas reconhecem e elas veem as nossas falhas. É importante isso. E é bom também que nós sejamos humildes para dizer: me diga minhas falhas para que eu possa melhorar também. E como eu estava pensando hoje, em Gálatas capítulo 6, versículo 2, onde diz que para a igreja, falando para a igreja, que nós precisamos carregar, levar as cargas uns dos outros. As cargas são as dificuldades da vida, os pecados da vida. Isso é muito importante porque nós precisamos nos discipular um ao outro. Às vezes a gente quer discipular o outro lá de fora, lá do Maranhão, lá de longe, da China, do Paraguai. É bom, mas que tal discipular os nossos? Ajudar os nossos, para que nós possamos carregar esse fardo e carga junto com eles. Então, a sua posição perante Deus é segura, independentemente dos seus pecados ou dos seus sentimentos.
mas a certeza, a confiança da realidade do novo nascimento é evidenciado, mais uma vez ao final da frase, pelos frutos na sua vida. Irmãos, eu acho muito interessante isso. Demais. E eu oro por isso. Senhor, eu quero experimentar isso. Eu quero que as pessoas vejam em mim, na minha vida. Vida que brilha mesmo, Jesus. Através das minhas atitudes. Através da a palavra que eu fale, seja uma realidade daquilo que eu estou experimentando. Alguém perguntou, você prega o que vive? E você vive o que prega? Às vezes a gente traz um sermão muito lindo para a igreja. E uma coisa que eu não gosto, viu? Você tem que fazer isso. Vocês têm que isso. Olha, vocês... Irmãos, prestem atenção nos pregadores de hoje. É só dizendo para os outros fazer. Eu não gosto de fazer assim, viu? As minhas mensagens são: nós precisamos. Eu preciso. Eu preciso. Eu preciso evidenciar frutos do verdadeiro relacionamento com Deus, do verdadeiro novo nascimento. Se eu não estou mostrando isso nas minhas atitudes, irmãos, eu estou apenas enganando vocês. Eu não quero fazer isso, enganar ninguém. Uma vez eu falei num estudo lá no AVA, há muitos anos atrás, quando eu estava estudando o livro de, acho que era Romanos ou Hebreus, com o Bruce e uma galera. Eu disse, irmãos, para viver nessa vidinha aí, mentindo, enganando a igreja, dizendo que é cristão, mas a vida é podre, por trás, eu saio do culto, digamos assim, da reunião da igreja, e vou brigar com a minha esposa, vou falar mal dos meus irmãos, vou fazer coisas desagradáveis que vão desagradar o meu Deus. Irmão, para viver nessa vida, é preferível a gente voltar lá para trás, para onde nós éramos, para a bebida, para a prostituição, roubando os outros. Melhor viver assim. Do que mentir e enganar as pessoas, dizendo que nós somos cristãos, e na verdade não somos. Porque dá para perceber na vida das pessoas. E para muita gente está tudo muito bom, está tudo muito bem, está ótimo a viver assim. Na verdade não está. Deus se agrada de um coração completamente transformado, restaurado por Ele. E Ele vai fazendo isso dia após dia nas nossas vidas. O que vocês acham disso? Pode falar, meu querido, você que ia compartilhar já, pode falar. A igreja existe, Sabá, para nos ajudar. Exatamente. É por isso que eu gosto lá de cá com vocês. Por exemplo, assim, nós temos falhas no nosso dia a dia, temos dificuldades, e a igreja vem para nos ajudar. É muito importante isso. A igreja, ela não é um para todos, mas é todos por todos. Entendeu? Com certeza. Por todos. Que quando, em vez de isso mesmo. Eu criticar um irmão, eu vou procurar ajudá-lo, né? Porque, às vezes, com certeza. A crítica construtiva ajuda também, né? Entendeu? Mas, às vezes, você quer colocar para baixo aquele irmão, né? Tudo tem para baixo, aí quer dizer... Só crítica. Uma crítica construtiva, não, né? Entendeu? A gente já está procurando se exaltar e deixar o irmão lá embaixo. É isso? É isso mesmo. Isso é importante para a gente entender, concordo. Né? A nossa, muito importante isso. A igreja deve trabalhar por inteiro, né? Não é só o pastor, né? Olha, uma coisa importante que eu lembrei agora, entendeu? Quando Moisés começou a conduzir aquele povo, e Jetro chegou ali, e Jetro ficou só de longe, né, olhando. Aí disse, olha, não é assim, tu vai te cansar, né? Entendeu? Aí começou, ele disse, olha, tu vai fazer assim, deu a dica, tu sabe lá como ele deu a dica, né? Ele disse, então, sim. Depois disso, foi distribuído, né, aquele cargo que Moisés tinha para todos. Então, nós temos que carregar o cargo uns dos outros, né? E diz lá. Sim.
carregar o cargo um dos outros. Quer dizer, isso é importante para a gente entender, né? Sim. Muito jóia, Sabá. Mais alguém quer compartilhar algo que foi importante para a sua vida? Pode falar. Boa noite, irmãos. Eu acho muito interessante esse versículo aqui do capítulo 25 de Mateus, que é bem... Está em relação a isso que você falou, né, seu Luiz? E fala assim, né? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo, né? Então aqui mostra que há 2 tipos de pessoas que estão no caminho da espera do noivo. Mas aqui mostra que são 5 nécias e 5 prudentes, né? E, continuando, 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes, né? As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram consigo óleo. Ou seja, muitas pessoas estão no caminho, entre aspas, buscando, né, a Deus, vivendo uma religião, mas não estão enchendo a sua lâmpada, que é a sua vida, né, da palavra do Senhor, né? Então, aqui no 4 fala, né, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo consigo, né, nas suas vasilhas, ou seja, além da vida espiritual cheia da palavra de Deus, elas tinham também de sobra a prática, que é o que mostra realmente o nosso diferencial do cristão, né, porque tem pessoas que estão no mesmo caminho, buscando a Deus, mas no final vai mostrar, né, se a pessoa realmente viveu a palavra de Deus, não é só estar ali com a vasilhinha, que é nossas vidas espirituais, só lendo. Tem uma frase que eu vi essa semana que fala assim, né, que Satanás, ele conhece a letra, né, mas os cristãos, eles conhecem a revelação da letra. Então, é muito importante esse estudo que o senhor está falando, é muito importante esse diferencial, a marca do cristão, ele estar em constante arrependimento, né? Muito bom, é isso mesmo. Mais alguém? Vamos continuar? Pastor Luizinho. Pode falar, minha irmã. O senhor falou sobre o papel da igreja, né? O Sabá falou e eu gostei muito. E, assim, uma vez eu estava conversando com o Edmar, até o Isaac estava junto, se eu não me engano, e o Edmar é uma pessoa, assim, que é uma das pessoas, assim, que eu mais converso, né? Que a gente se fala mesmo diariamente, a gente compartilha, tira dúvida, e eu gosto muito. E uma vez, ele fez não sei o que, eu chamei a atenção dele, né? Ele falou, Égua, tu parece a mãe da igreja. Aí eu falei, não, a igreja não tem mãe, a igreja tem o pai. E o papel da igreja, o papel é de todos nós, é da igreja estar zelando uns pelos outros, está zelando pela palavra de Deus, está zelando pelo caráter de Cristo. Então, o papel da igreja é zelar pelo caráter de Cristo para que as pessoas possam ver Deus revelado em nossas vidas, para que venham crer também, querer conhecer esse Deus. E eu penso assim também, né? Mas Edmar falou brincando, tá bom? Eu estava brincando nesse dia, quando ele falou, tu parece a mãe da igreja. Toda vez que acontece assim, alguma coisa assim, eu sempre vou lá e fico falando assim, olha, assim não, assim assado. Aí a gente estava brincando nesse termo, né? Mas eu penso assim, que o papel... Não. Como é, Edmar? Não foi brincando, não. Não, mas o papel é de todos, o papel é de todos nós, estar zelando um pelos outros, pelo caráter de Cristo, né? Pelas coisas que Deus deixou para a gente. Então, esse é o papel da igreja, estar contribuindo com o reino de Deus. É mesmo. E não tem esse negócio de ficar com raiva, não. Não tem negócio de mimimizinho, não. A igreja, quando ama o seu irmão, ele fala com muito amor. Eu sempre digo, falei domingo para os irmãos aqui, já bem adiantando a nossa reunião que teríamos à noite, né? Eu disse, pessoal, é o seguinte, nós vamos ter uma reunião à noite, mas eu não quero ver ninguém brigando com o outro, discutindo com o outro.
estar falando áspero com ninguém, porque isso não reflete a glória de Deus. Isso não é igreja. Essas briguinhas, essas intrigas aí, é a artimanha do inimigo para ver os irmãos estarem se mordendo, como diz Gálatas, lá em Gálatas. Esse não é o nosso papel. Nosso papel é refletir o caráter de Deus. Como eu posso refletir o caráter de Deus em uma reunião? Com assuntos que é da igreja, referente à igreja, concernente à igreja. Então, quem está cheio do Espírito Santo, como a Gêmina falou, com seu óleo lotado nas suas lamparinas, nas suas vidas, ele vai estar vivo. A sua lâmpada vai estar viva, acesa. E não tem briga, não tem discussão. A gente vai tentar ajeitar. Eu disse para eles, olha como é que eu vou chamar alguém, se for necessário. Eu vou chegar para o irmão, meu querido, meu amado, eu te amo demais. A igreja te ama demais. Deixa eu te falar, meu irmão querido e amado. Eu vejo em você que você está precisando isso, mas olha, deixa eu te dizer. Eu não estou aqui para te julgar, para te colocar para baixo, para te condenar. Meu irmão, eu estou aqui para te ajudar. Olha, vamos caminhar juntos. Olha, eu sei que você está faltando isso na sua vida, mas olha, eu quero somar junto contigo. Vamos caminhar juntos? Vamos? Que tal assim? É diferente? Você brigar com o irmão, discutir com o irmão e não dar solução para o teu irmão? Isso é igreja, meus irmãos. Mas isso só é possível quando a gente nasce de novo. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus. Fora isso, eu falei para uma irmã recentemente, ela disse, pastor, fora isso é carne, né? Eu disse, irmã, vai além da carne, já vai para o osso já. É osso. Então, a gente precisa tratar as pessoas, nossos irmãos, a igreja, que é noiva de Cristo, quando a gente pensa nas metáforas da igreja, vendo que a igreja é a noiva de Cristo, é algo lindo, algo puro, algo maravilhoso, o povo de Deus, lavoura de Deus, rebanho de Deus, família de Deus. Irmãos, a gente vai ter muito respeito e carinho. Eu tenho muito respeito e carinho pela igreja. Não quero falar mal da igreja de forma alguma. Muito pelo contrário, eu quero ajudar a igreja no crescimento dela. Pois bem, vamos continuar. O novo estado de uma pessoa que conhece Jesus. O novo estado. Mudou. Olha como nós éramos. Esse quadro aqui, que Deus pintou da gente. Olha o que era. 1 Coríntios, capítulo 6, de 9 a 10, declara. Versículo 9. Ou não sabeis que os injustos, né, não herdarão o reino de Deus? Vocês não sabem disso? Que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem impuros, questão sexual, impuros sexualmente, nem idólatras, fanático por ídolos, tanto ídolos pedaço de pau, pedra, como o ídolo do coração, qualquer coisa que se coloque no lugar de Deus, filho, família, trabalho, e uma série de coisas aí. Nem adúlteros, adultério, aquele que largou a sua esposa, está vivendo com outra, ou aquele que sabe que a mulher tem compromisso e se meteu com ela se torna adúltera, e ele pode ser um prostituto, ou pode ser um adúltero. E ele diz, nem efeminados. Ou seja,
o homossexual, né? Nem sodomitas. É interessante essas duas palavras aqui, efeminadas e sodomitas. Vocês sabem a distinção disso? Alguém se atreve? O que é um sodomita? O que o sodomita fazia? Lembra lá na casa de Ló? Quando Deus foi tirar Ló de lá com os anjos, o que é que eles queriam fazer com os anjos? Gênesis 19. Eles queriam abusar deles. Abusar deles. Precisa explicar melhor do que isso? Ou seja, meus irmãos, o sodomita é aquele que é fascinado por anos. Vamos colocar dessa forma aqui para todo mundo entender. E o efeminado, ele também, se alguém serve deles no ânus, mas ele é servido. E o sodomita é aquele que serve, que gosta. Bom para a gente fazer uma distinção disso, tá? Nenhum dos dois, tanto um lado quanto o outro, não herdarão o reino de Deus. E nem também adúlteros, prostitutos, que vivem, sabem que a mulher não é sua, não esperou no Senhor, vive com a mulher do outro. Isso é muito perigoso. Aí, em versículo 10 diz, nem ladrões, nem avarentos, os gananciosos, só querem dinheiro, só querem se dar bem na costa dos outros. Ele vai dizer, nem bêbados. Ah, errado tomar minha cachaça? Olha, que diz que o beberrão, o bebum, né, está dentro dessa lista aqui de pessoas que não herdarão o reino de Deus. Nem maldizentes, reclama de tudo e de todos, só vem para criticar, não vem para somar comigo, vem para me jogar para baixo, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Bora continuar. As pessoas que continuam na prática destes pecados, mencionados aí no versículo 9 e no versículo 10, não vão herdar. Não vão herdar o céu de jeito nenhum. Vai ficar do lado de fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, eu me atrevo a dizer que muitos que estão dentro das nossas igrejas, jovens e rapazes, homens e mulheres, senhores e senhoras, estão só encostados, achando que estão bem com Deus, porque tomaram uma decisão um dia. Meu Deus, tenha compaixão, Senhor. Me dói demais o coração. E a gente não vê uma mudança de vida, não vê um comprometimento, mas dizem que são crentes. E de fato são. Porque até o capeta, o capiroto, o encardido, como diz um amigo meu, é um dos maiores dos crentes. Mas não tem intimidade com Deus. Vamos continuar. Versículo 11. Tais fostes alguns de vós. O que é que ele está dizendo? Que pode ser que pelo menos um, ou dois, ou três, ou quatro daqueles pecados lá, nós éramos. Mas nós éramos no passado. Mas olha, mas vós vos lavastes. Eu não gosto muito vós, porque dá a ideia de que eu me lavei, de que eu fiz alguma coisa. Mas eu entendo que ele quer dizer
que alguma coisa aconteceu na minha vida. Deus me lavou. Eu fui transformado. Houve a regeneração na minha vida. E ele continua. Mas fostes santificados. Ou seja, um novo comportamento. Eu fui purificado. Mas fostes justificados. Ou seja, uma nova posição, declarados inocentes. E olha a Trindade aparecendo aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Sabe como eu vejo isso? A Trindade envolvida no processo de regeneração, transformação, santificação na vida de cada um de nós. Não fomos nós, mas foi a Trindade que transformou nossas vidas. Agora, qual deve ser o meu papel olhando para esse quadro pintado que Deus pintou a minha vida, mas olha o que aconteceu. Eu era. Alguém chega para você e dizer, mas também tu era todo errado. Tá certo, não tá? Tá certo. A resposta é, eu era. Mas agora, eu sou uma nova criatura. Tudo passou, e agora eu sou novo. Deus transformou meu coração. Não porque eu quis, mas porque Deus quis. O querer de Deus foi maior nas nossas vidas. Bora continuar. É possível que tenhamos praticado esses pecados quando? No passado. Bora ver. Passado. Mas agora, nossa vida mudou. Qual era o seu pecado mais comum na sua vida no passado? Não fale aqui agora. Mas cada um de nós sabemos o que dessa lista lá que nós fazíamos. Deus perdoou, jogou tudo fora e queimou, jogou nas profundezas do mar do esquecimento. E desde quando nós conhecemos Jesus para cá, esses pecados foram totalmente pagos por Jesus. E agora nós somos novos, um quadro novo, uma posição nova, para nós agora refletirmos o caráter de Deus. Toda aquela sujeira foi removida pela lavagem do sangue de Cristo. E agora somos novos. Eu penso no nosso carro, né? É pretinho ele, igual o dono, bem neguinho. E quando a gente passa assim uns 2 ou 3 dias sem lavá-lo, ele fica todo empoeirado, todo sujo. Aí eu vou, jogo uma água, passo a mão primeiro, tiro toda aquela poeira, depois eu vou com uma esponja que eu tenho aqui bem maciazinha, jogo um produto que a gente tem aqui na água e dou aquela ensaboada no neguinho, no pretinho igual ao dono. Aí jogo aquela água, o bicho fica limpinho, depois vou com uma cera que eu tenho aqui cheirosinha, o Ricardo conhece. Dou uma encerada no neguinho, o neguinho fica brilhando. Irmãos, assim que nós éramos, totalmente sujos. E agora Deus pegou a gente e deu uma lustrada em nós. Mudou o nosso caráter. Agora nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Temos uma nova posição agora. Poxa, que legal! E nós podemos chamar agora Abba Pai. Ô Paizinho, porque agora o Senhor transformou nossas vidas. Poxa, que legal. Que alegria nos dá em saber que esse Deus mudou a nossa história. Não fomos nós, não foi a igreja, não foi porque eu levantei a minha mão, não foi porque eu fui à frente, 30 pessoas oraram por mim naquele dia, não foi nada disso. Mas porque Ele mudou
o meu coração através do novo nascimento. Tudo começou no novo nascimento. E a partir do novo nascimento, agora, eu sou uma pessoa diferente. O que nós podemos dizer para Deus? Luiz, tem um versículo em Isaías, que eu não estou lembrado da referência, mas ele diz assim: eu sou eu mesmo, quem apaga as tuas transgressões e dos teus pecados, não me lembro mais. Isaías 59, né? De apaga as tuas transgressões. É isso Ou mesmo. Isaías capítulo 1. Teus pecados, não me lembro mais. Também, Hebreus também fala sobre isso. Não me lembro dos teus pecados, jamais me lembrarei dos teus pecados para sempre. Hebreus também fala sobre isso. Né? Então, irmãos, foi algo fantástico o que aconteceu. Embora que nós falhemos agora, mas ele perdoa quando nós nos chegamos a ele arrependidos, humilhados. Me perdoa, Senhor. Me perdoa. Me ajuda a melhorar, como diz a música, né? Me ajuda a melhorar. Então é isso, meus irmãos. Hebreus 10, 17. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Esse de Isaías eu não estou lembrado. Mas a gente vai pesquisar depois, a gente coloca aí para vocês, tá? Mas eu me lembrei disso aqui, de Hebreus 10, 17. Onde Deus não se lembra mais dos nossos pecados. E apagou completamente o nosso pecado passado, o nosso pecado agora e o pecado que ainda iremos cometer. E já perdoou todos, sem exceção. Pois bem, vamos continuar. Tem alguém que quer compartilhar alguma coisa? Vamos continuar. Isso não significa que uma pessoa com um relacionamento com Deus não peque de vez em quando. Aquilo que eu falei agora há pouco. Vamos cometer erros? Cometemos. Pecamos? Pecamos. Ou que tenha mudado instantaneamente e completamente ao conhecer a Deus. Nós ainda temos muitos hábitos ou sequelas da nossa vida passada. Irmãos, é incrível isso. Você sabe quando você tem o hábito de acender uma lâmpada em um interruptor que está atrás da porta e de repente alguém tira esse interruptor de lá e coloca em outro canto? Já aconteceu com vocês isso? E você vai sempre com a sua mão direto lá. É automático. Assim mesmo eu vejo a questão do pecado. Nós temos uma lixeira aqui que é em cima da pia. Uma lixeirinha. Às vezes eu coloco essa lixeira embaixo. E às vezes eu jogo o lixo, caramba, não está aqui a pia, a lixeira. Está embaixo. É um hábito. E às vezes nós queremos fazer a mesma coisa que fazíamos antes. Mas peraí. Não, mas não é assim mais a minha vida. Criamos hábitos, né? Ainda temos esses hábitos, ou sequelas da nossa velha vida. Mas se esses pecados, é bom que lembremos disso, que lemos acima, lá do capítulo 6, versículo 9, continuarem do mesmo jeitinho, nada mudou ainda na sua vida, na vida de uma pessoa, depois de entregar sua vida a Cristo. Olha só o que ele diz: sua fé não é genuína. Se continuar do mesmo jeitinho ainda, aquelas piadas, aqueles palavrões, aquelas atitudes feias, aqueles coisas de enganar os outros ainda, daquele jeitinho, né? Uma vida nova dará frutos. Alguns produzem mais frutos do que outros. Mas o fato é que, mesmo esse que produz pouco, vai produzir. Eu gosto muito, quando penso nisso aqui, lá do livro de Marcos, capítulo 4, onde ele diz que, Marcos 4, 8, né? 30 a 100
por 1, né? 30, 60 é a 100 por 1, não é isso? Ou seja, alguém pode até produzir 30, mas produz. Ou seja pouco, mas produz. Outros vão produzir muito, 100, mas produz. A vida de um cristão agora é produzir fruto. Que frutos são esses? Alguém me perguntou recentemente. Que fruto nós podemos dar? Onde começa o fruto? Irmãos, eu vou dizer para vocês que o fruto começa na nossa vida. O fruto começa na nossa vida transformada, restaurada, renovada com Deus. A nossa intimidade com Deus. E outros frutos virão como fruto disso, como resultado disso. Alguns crescem mais rapidamente do que outros, mas não existe um cristão verdadeiro que não produza fruto. Todos iremos produzir fruto para Deus. E a nossa intimidade com Deus vai fazer o que produzamos a cada dia. Fruto dignos, como diz João, né? De arrependimento, do verdadeiro arrependimento. 1 João fala desses frutos que nós vamos produzir na nossa vida. A raiz do fruto da vida cristã. O fruto da nossa vida não vem pelo nosso esforço, mas é o resultado da vida de Deus fluindo nas nossas vidas, por meio da nossa intimidade com Ele. Olhe lá em 1 João, capítulo 1, versículo 3. 1 João, capítulo 1, versículo 3. Diz: o que temos visto e ouvido anunciamos. Aquilo que nós ouvimos sobre Jesus. Aquilo que lemos na palavra. Nós anunciamos, nós compartilhamos, nós falamos para as pessoas. Sem vergonha, sem medo. Também a vós outros. Para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Olha, o primeiro fruto na vida de um cristão. A base de uma vida que agrada a Deus é a comunhão com Ele. Sem intimidade com Deus e uma vida de adoração, é impossível produzir fruto. Primeira coisa, que nós devemos ter comunhão com Deus. Não sei se vocês lembram que eu falei para vocês que a nossa vida de intimidade com Deus é no formato de cruz. Vocês se lembram disso? O nosso relacionamento no sentido vertical, para cima, com Deus, e também no sentido horizontal, para o lado e para o outro lado. E isso é com a igreja e com o mundo. Mas aqui está falando do sentido vertical, né? A comunhão vertical. A comunhão com Deus. A base de uma vida que agrada a Deus é a comunhão com Ele, com Deus. Se não tiver intimidade com Deus e uma vida de adoração, não tem como produzir fruto. Isso é verdade. Pode até produzir, mas são frutos que não irão permanecer, como diz lá em João 15, né? E o fruto de vocês permaneça. Aí ele fala por 13, 14 vezes lá em João, capítulo 15, a palavra permanecer. Permanecer nada mais é do que intimidade com Deus. Segundo, aliás, o primeiro fruto, comunhão com outros adoradores. O fruto de intimidade com Deus leva nós termos comunhão com outros adoradores. Vamos lá. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Diz: se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros.
E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Que versículo lindo. As pessoas que conhecem a Deus, elas andam na luz. Muito interessante isso. Nós andamos na luz. Nós refletimos a luz porque nós andamos nela. A luz representa a presença de Deus, incluindo sua santidade e sua verdade. Andar na luz significa que nós conduzimos nossas vidas em comunhão com Deus, permitindo-lhe que Ele nos guie, que Ele guie nossos pensamentos e nossas ações. Isto é uma vida de adoração. Então, quando nós andamos na luz, nós estamos dizendo que nós estamos andando com Deus. E como eu falei agora há pouco, as pessoas vão notar essa luz nas nossas vidas. Eu sempre digo que você já cozinhou na lenha, não já? Você já tiveram essa experiência de cozinhar panela no fogo da lenha? Panela que é cozida na lenha é uma panela que cria uma mancha nela danada. Cria uma crosta muito feia, muito grossa, por conta da fumaça, né? E essa panela, que é cozida na lenha, ela não reflete a luz do sol. Pode colocar para o lado do sol e não vai acontecer nada, porque ela não brilha. Para brilhar, precisamos areá-la. Colocar muitos e muitos e muitos, gastar muitos e muitos sacos de bombril para podermos deixá-la brilhando. Coloquemos para o sol, ela vai refletir a luz do sol. Irmãos, vidas que são frutos da lenha não refletem a glória de Deus. Dá para entender da panela aí? Já uma vida que está brilhando com a presença de Deus na sua vida, com a palavra de Deus, com uma vida de adoração, ele vai brilhar Jesus aonde ele passar. Eu vim para cá, para Canudos, aliás, de Canudos para cá, eu vim para cá para brilhar Jesus. Só isso. Alguém perguntou, pastor, o que é que você vai fazer lá? Rapaz, eu quero refletir o caráter de Deus. Irmãos, se eu não conseguir refletir o caráter de Deus aqui na minha comunidade, isso é problema. E eu peço a Deus que a cada dia, minha oração é essa. Me ajuda, Senhor, a refletir o teu caráter. Me ajuda, Senhor. Assim como uma cidade edificada sobre um monte e ela brilha, me ajuda a brilhar, Senhor. Me dá sabedoria, me ajuda, Deus. Eu quero falar para as pessoas, mas brilhando Jesus. Não na minha própria força, mas me ajuda. Somente uma pessoa que brilha o caráter de Deus, que anda com Deus, que anda na luz, poderá brilhar o caráter do Senhor e refletir essa luz para o mundo. Isso é uma vida de adoração. Sem vida de adoração, é impossível brilhar Jesus. Quando Deus está nas nossas vidas, buscamos ter, olha só, comunhão com outros seguidores de Jesus Cristo. Eu gosto muito lá de Salmos 16:3. Também é o meu versículo de oração, tá? Eu cito para vocês porque eu oro esses versículos. Salmo 16:3, Davi falando que ele tinha o maior prazer, a maior satisfação de estar com os santos, com os nobres da terra. É isso que o salmista Davi diz. Eu tenho o maior prazer, a maior satisfação de estar com os nobres da terra. Eles são o meu maior prazer. Isso é comunhão, meu irmão.
Alguém que deseja comunhão quer estar junto, quer logo que chegue segunda-feira para a reunião de oração. Quer logo que chegue segunda-feira para aquele estudo com os irmãos. Quer que chegue quarta para a oração. Falando em oração, a igreja de vocês, onde vocês servem, a oração dá muita gente? Deve ser o tempo mais maravilhoso de comunhão com Deus, o comunhão em oração com a igreja. É assim aí? Nadinha. 4 gatos Irmão, pingados. se a igreja não está envolvida em oração, é porque ela não está envolvida e não gosta de comunhão. Mas no dia do show do aniversário da Jovita, todo mundo tá, né? Vai ter refrigerante, traga um bolo. Ah, o churrasco na casa do seu Madruga. Ah, vai ser muito bacana. Venha que vai ser muito bom. Ah, tá, vai dar muita gente. Ainda mais quando a gente vai rolar uma bolinha. Irmão, deveria ser o nosso prazer na comunhão todas as reuniões da igreja. E não faltar ninguém. Mas parece que nós estamos aquém a isso, não é? Quando Deus está nas nossas vidas, buscamos ter comunhão. Nós buscamos ter comunhão com outros seguidores de Jesus, seja na oração, seja na comunhão, na reunião de ceia. Gostamos de estar lá. Olha o que diz Davi no Salmo 16. Os papudinhos não gostam de estar junto um com o outro, para tomar uma cachaçinha, para comer um churrasquinho. Aí eu pergunto, por que nós não criamos também um ambiente para nós estarmos juntos? Amanhã de manhã, eu já acertei com uma irmã daqui da igreja. Eu vou estar 8 horas da manhã na casa dela. Já falei para ela hoje, irmã, amanhã de manhã eu vou estar na sua casa. Nós estamos estudando o livro de Romanos. Eu vou de manhã na sua casa para eu tomar o café da manhã, já vou levando o pão, já vou levar uns pastéisinhos aí e vou estar na sua casa amanhã de manhã. Por que isso? Porque nós gostamos de comunhão. Nós criamos esse ambiente. Nós precisamos buscar esse ambiente de comunhão. Vocês gostam de estar junto no churrasco da igreja, no bolo da igreja? Pode tomar um suco em casa, irmãos. E nessa comunhão, o que é que vai rolar? Falar da irmã? Não. Não vai ter falatório de ninguém. Falar do pastor da igreja que ele não está fazendo nada? Não. Nós vamos estar em comunhão, orando, compartilhando, nos afiando na palavra. Esse é o objetivo da comunhão. Fazemos isso porque Jesus Cristo já nos purificou dos nossos pecados e continua a nos purificar quando erramos. Olha, que legal. Nós gostamos da comunhão uns com os outros porque Jesus já pagou o preço por nós. Ele morreu na cruz, agora nós estamos desfrutando dessa comunhão tão gostosa que é. E a gente passa o dia todo, eu me lembro de uma reunião da igreja, no batismo, aí na casa da Rosinha, no ano retrasado, né? Que comunhão, que tempo maravilhoso de ver pessoas que eu nunca mais tinha visto e nem conhecia muitos filhos de vocês na igreja do União. Foi muito bom. Que tempo agradável. Muito bom. Foi tempo maravilhoso. Nós gostamos de estar junto por quê? Porque Jesus já nos purificou do nosso pecado e continua fazendo isso na nossa vida quando nós erramos. Quando amamos a Deus, iremos desejar ter comunhão com outros adoradores. Olha só. Isso isso é a evidência de que estamos purificados e andando na luz com Ele. Quando nós gostamos, amamos a comunhão com nossos irmãos. E não fazemos acepção, não. Irmãos, isso eu acho muito lindo na igreja. Veio nos visitar um casal domingo,
depois da nossa reunião, um casal que está muito animado em nos ajudar, em se juntar com a gente. Esse menino tem um coração muito voltado para a obra. Ele disse, mano, eu venho ajudar vocês. Eu venho ajudar essa obra. Vocês estão precisando de cesta básica para doar? Nós queremos fazer isso. Nós queremos nos envolver. E nós gostamos de estar com ele. Ele falou uma coisa muito importante para mim. Eu o relembrei. Ele disse, meu mano, você é muito importante para a minha vida. E ele fez um banquete na casa dele, como nós fomos. Eu disse, mano, para que tudo isso? Ele disse, mano, eu fiz um banquete para vocês aqui de uma comida espanhola, para vocês experimentarem. Eu disse, mas, mano, para que tanto gasto? Ele disse para mim algo que me tocou muito. Ele disse, vocês, para mim, são muito mais importantes do que qualquer presidente de qualquer país do mundo. Porque vocês são meus irmãos em Cristo. Eu amo vocês. Vocês estimulam a nossa vida. Irmãos, aquilo me chamou. Eu chorei de ouvir aquele irmão falando isso para mim, para minha família. Isso é gostar de comunhão, porque nós amamos a Deus. E nós desejamos estar na companhia dos nossos irmãos. Seja ele de baixa renda, de média renda ou de alta renda. A igreja não tem diferença. A igreja não tem acepção de pessoas. Eu vou me aproximar dele porque ele tem dinheiro, ele tem uma empresa. Não. Na igreja, todo mundo é igual. Todos nós nos tratamos da mesma forma. E nós gostamos de estar na companhia de todos. Só na igreja que é assim. Paramos aqui ou vocês querem continuar mais uns 10 minutos? Vamos parar aqui? Estão cansados? Concordo. A gente para aqui. E para a semana, Segundo fruto. continuaremos até o final, tá bom? Melhor pouco que te decora mais na cabeça. Tá bom até aqui, meus irmãos. É melhor pouco que te decora mais. Muito grande e não vai decorar. Amanhã a gente já esqueceu. Então, a gente para bem aqui. Anote na sua mochila aí. Paramos bem aqui, tá? Ok, então. Vamos finalizar, né, meus irmãos? Tudo ok aí, né, Luiz? Tudo certo, meu irmão. Tá bom, então. Então, Vamos obrigado. começar, menino. Obrigado, Luiz. Obrigado, irmãos. Olha, na próxima terça vai ser a nossa última aula aqui, tá? Depois férias e só em agosto. Para a gente ter aí mais 6 aulas com o Luiz aí a partir de agosto, tá bom? Então não falta aí na terça-feira próxima para a gente ter um tempo aqui com o nosso irmão, tá bom? Então vamos orar. Eu vou pedir que quem quiser aí possa orar nesse momento. Depois a gente está encerrando, tá? E até sexta-feira também, a última aula do Varac, do curso Mentoriando, tá sexta-feira agora. E sexta-feira, quem estiver lá, a gente se vê por lá, tá bom? Então, quem gostaria de orar aí? Eu vou orar. Nosso Pai, nós te agradecemos, engrandecemos o teu nome, reconhecendo, Pai, a tua bondade, o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas. E a nossa oração, Senhor, é que o Senhor faça de nós instrumentos para glória e honra do teu nome. Possamos refletir, Senhor, da tua luz, brilhar o teu caráter, aonde nós passarmos. Que as pessoas possam olhar para nós, Senhor, e ver Cristo em nossas vidas. Assim como eles disseram para os discípulos, as pessoas disseram para os discípulos que eles foram chamados cristãos em Antioquia. Que nós possamos ser chamados de pequenos cristos por sermos seguidores de Jesus aqui nesse mundo. Ajuda cada um, Senhor, de nós. Que possamos buscar esse relacionamento contigo,
dia após dia. Obrigado por esse tempo, pela vida de cada um, e nos ajuda, Senhor, a vivermos na completa dependência do Senhor. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. E amém. 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 Obrigado, meus irmãos. Obrigado, pastor Luiz. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Até sexta-feira para quem estiver no curso. Boa noite. Boa noite.